Na década de 70, houve um serial killer que tocou um terror no sudeste da Ásia. O nome dele era Charles Sobrage. E eu vou falar sobre esse caso porque foi uma sugestão da Gisele, que é uma pessoa maravilhosa que faz parte do universo. E ela me mandou um documentário que estreou na Netflix mês passado, falando sobre esse caso que aconteceu na década de 70. Eu assisti, são 8 episódios, é uma série britânica que tá lá, que já está disponível no catálogo da Netflix. Eu achei a história super bizarra de tudo que aconteceu, porque ele assassinou, tirou a vida de mais de 20 pessoas, gente. Como é que pode, né? Então eu vou contar todos os detalhes, vou tentar não dar muitos spoilers, mas tá difícil, gente, não contar spoilers dessa série. Então eu vou tentar aqui me ater mais aos fatos, e você já sabe, né, que você pode ir lá assistir a série da Netflix e todas as coisas que eu vou usar aqui na minha pesquisa vão estar no comentário em destaque aqui no vídeo. E o áudio que você tá ouvindo nesse vídeo é um oferecimento aqui, ó, da Saramone, que vem aqui desse microfone. A Saramone, que é uma empresa especializada em soluções de áudio. Então, bora pro vídeo. Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivan Fleury, também conhecido como o Embaixador da China, e esse aqui é o quadro chamado Ásia Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil, em língua portuguesa, a trazer casos relacionados à Ásia, casos criminais que aconteceram na Ásia, ou com asiáticos ao redor do mundo. Então a gente tem aqui, ó, uma playlist nesse canal com vários crimes, né? Crimes ambientais, crimes entre família, crimes entre grupos, seitas. Então vale a pena conferir toda aqui a playlist do canal, tá bom? Inclusive, este quadro tem até o selinho de aprovação do YouTube Originals. Tem a aprovação, mas não tem a monetização. Então já compartilha, já chama todo mundo aí para dar um engajamento e para quem sabe, né, o canal cresce e consegue aí atingir outras pessoas. Se você gosta de cultura asiática, gosta de casos criminais, então, ó, vem pra cá. Gente, antes de começar esse episódio, já vou logo pedir desculpa na minha pronúncia com os nomes. Tem vários nomes que eu não sei pronunciar corretamente. Então, se você souber a pronúncia correta, você já coloca nos comentários aí a pronúncia correta. Então, eu vou pronunciar aportuguesado com a pronúncia do Brasil, com a entonação que eu acho que é a mais próxima de como a gente falaria em português do Brasil, tá bom? O Charles Sobrage, ele nasceu lá no Vietnã, em Saigon, em 1944. O pai dele era indiano e a mãe dele era lá do Vietnã mesmo. Só que os pais dele se divorciaram quando ele era muito novinho. E a mãe dele logo se envolveu com uma pessoa do exército francês, um tenente lá do exército francês, e foi aí que ele conseguiu a sua apatriação como um cidadão da França. Mas isso não durou muito tempo, porque o pai dele, o pai adotivo dele, né, que adotou ele, logo se separou da mãe dele. Então ele ganhou, apesar de ter ganhado a nacionalidade francesa, ele acabou não ficando muito tempo na França. Ele nasceu numa região ali chamada Indochina. Essa região Indochina, Fabrício, coloca aí na tela. É uma região que ficava entre... Acho que fica, né? Porque ainda existe, porém foram divididos entre outros países. A gente tem ali Camboja, Laos, Vietnã. E essa região, ela é chamada de Indochina porque ela ficava entre a Índia e a China, e hoje em dia são outros países. Como o Charles, ele tinha essa veia, esse pezinho na Ásia, um pezinho na França, ele sempre ficava passeando, indo e vindo entre a Europa, França no caso, e a Ásia, os países da Ásia. E foi nessas indas e vindas que ele começou a entrar pro mundo do crime, mas ele não entrou assim da noite pro dia, tem todo aí um histórico. Quando ele era adolescente, ele começou ali a ingressar no mundo dos crimes, fazendo pequenos crimes, pequenos roubos, e foi preso por causa desses roubos em 1963. Ele foi parar numa prisão lá na França, e foi quando ele conheceu um homem chamado Félix Desgournet. Não sei se assim se fala, mas espero estar falando certinho, gente. Mesmo na prisão, e mesmo muito novo, já adolescente, lá
preso, ele já tinha uma lábia daqui, uma oratória que conseguia convencer, tanto que ele tinha o poder da palavra e ele conseguiu ali manipular os guardas para ter vários benefícios, mesmo estando presos, tudo através da boa lábia que ele sempre teve. Ele sempre foi um ótimo mentiroso e por isso que muita gente acabou caindo no papo dele. Quando ele finalmente conseguiu obter a sua liberdade condicional, a amizade dele com o Félix já estava super ali juntinhos, e foi quando ele começou a morar, a ser custeado pelo Félix. E é claro que esse custeamento, esse apadrinhamento tinha um preço. O Félix começou aí a introduzir o Charles nessa alta sociedade parisiense, e ele usava todo esse talento que o Charles tinha, não sei se assim a gente pode chamar, né? Esse talento para roubar, essas habilidades que ele tinha, para roubar agora as vítimas da alta sociedade. Então ele conseguia ali transitar pelo alto escalão da sociedade francesa sem ser notado, através dessa influência que o Félix tinha dentro no Charles. O Charles então começou a entrar no submundo do crime entre as pessoas ali da alta sociedade, da alta cúpula francesa, e nesse meio tempo ele começou a conhecer uma jovem francesa parisiense de uma família aristocrata lá da França, chamada Chantal Compagnon. E ele se envolveu amorosamente com ela, e ela foi a primeira mulher, a primeira esposa do Charles. Ele chegou a pedir ela em casamento, e na noite em que ele pediu ela em casamento, ele foi perseguido pela polícia e já foi preso, mas ele conseguiu fugir porque ele tinha aquela lábia, né? E se você assistir a série da Netflix, que é O Paraíso e a Serpente, é uma série super fácil de assistir, não é contada de forma linear. Então a gente tem episódios, tem uma estrutura que às vezes começa no passado ou começa no futuro, e você não se sente perdido, porque é bem interessante a forma como ela vai ser contada, porque às vezes ele joga ali uma informação e ao longo da série você vai tendo flashbacks ali do passado que vão mostrar como é que determinada vítima caiu na lábia dele, qual foi o envolvimento dos comparsas. Então, se você for assistir a série, que eu tenho certeza que você vai assistir, esteja preparado para acompanhar uma série que tem aí várias idas e vidas do passado com o futuro, mas vale super a pena assistir com certeza. Em um desses episódios, lá pro final da série, mostra que ele estava ali já no relacionamento com a Chantal, e ele estava preso, estava ali na prisão, e ele fingiu não, gente, ele conseguiu ter um ataque de apendicite. Ele fez ali uns negócios, ali uns caqueados bem bolados no corpo dele, ele conseguiu simular um ataque de apendicite, aí ele já conseguiu fugir. Alguns nomes que eu vou falar aqui estão diferentes do nome da série, porque esse é o grande pulo do gato, esse é o grande detalhe da diferença entre a história da vida real e a romantização, a dramatização que tem lá na Netflix, porque em respeito às vítimas, em respeito a todas as pessoas envolvidas que acabaram se prejudicando com essa história, os produtores e autores desse drama preferiram ali mudar o nome das pessoas envolvidas, e principalmente das vítimas, porque o Charles, quando ele começou a dar as suas primeiras entrevistas falando sobre esse caso, ele sempre falava que as vítimas eram pessoas ali drogadas, sem rumo na vida, e não era bem assim a história. Por mais que a pessoa seja ali drogada, ou enfim, que ela tenha feito, não justifica você tirar a vida de um outro ser humano. Então, por causa desse estigma que as vítimas acabaram ganhando ao longo dos anos, de todo o desenrolar dessa história, até o Charles vir a ser preso, as vítimas acabaram tendo ali essa má fama, e a família luta para tirar essa estigma de que eram jovens delinquentes, jovens sem futuro, jovens que estavam ali apenas drogados, hippies, e que não pensavam na sua carreira, na sua família, enfim. Um outro detalhe bem curioso e bem peculiar nessa série é que o Charles, apesar de ser a figura principal, ele não foi consultado pelos produtores da série, porque como o Charles está sempre manipulando a história e contando coisas que poderiam não ser verdade, os produtores e o escritor da série preferiu montar todo o roteiro baseado na investigação de depoimentos de jornalistas que acabaram documentando esse caso naquela época. E o fator principal, né, o motivo que eles não foram lá, que foi um ápice dessa história toda, foi porque o Charles,
quando ele dava a entrevista, ele acabou monetizando muito em cima dessa história, né? Muita gente vê vários criminosos que acabam aceitando apenas dar entrevista se tiver aí, ó, bem bolado, um dinheirinho por trás. E isso era o que o Charles fazia. Ele acabou monetizando muito em cima da história dele para fazer um dinheiro a mais pro bolso dele. E os produtores não queriam, sobre hipótese alguma, dar dinheiro, ter que pagar para entrevistar o Charles. Isso não era uma possibilidade. Entre várias histórias de idas e vindas da prisão, o Charles se separou da mulher dele, abandonou a filha, na época que ele já tinha uma filha, e a mulher, a Chantal, e foi viver ali entre o Paquistão e a Tailândia, e foi lá que ele conheceu a sua segunda companheira de crime, né, que era a Marie-André Lacresse. Eu não sei se eu estou falando certo, né? Ela era uma canadense e a Marie foi a principal cúmplice dele, né? Ela era o braço direito dele em cometer todos os crimes. Ele tinha uma boa lábia e ele conseguiu ali fazer uma lavagem cerebral nela para que ela aceitasse a participar de todo esse esquema. E o esquema era bem simples. Eles se passavam ali por compradores de joias, se apresentavam para os estrangeiros que estavam viajando pela Tailândia e falavam que eles eram compradores de joias, eles estavam ali interessados em ajudar esses jovens a adquirirem joias que eles poderiam revender no país deles, e eles vendiam ali por um preço bem acessível. Então seria um grande negócio. Na verdade, o que o Charles queria era apenas roubar o dinheiro desses turistas, roubar a gente está falando da década de 70, né? Então não existia essa coisa de moeda digital, de celular. As pessoas andavam realmente com o dinheiro ali, ó, na mochila, principalmente para quem era mochileiro, né? Então o objetivo dele era pegar o passaporte dessas pessoas e o dinheiro que esses viajantes tinham, essas economias que eles tinham juntado para fazer essas viagens pela Ásia. Como vocês sabem, né, a Ásia é um roteiro quase que obrigatório para os mochileiros, né? Quem aí é mochileiro de carteirinha sonha em vir para a Ásia fazer um mochilão por esses países, né? Países do Sudeste Asiático, né? Tailândia, Laos, Vietnã, Nepal. As pessoas querem realmente fazer esse tour aí do mochilão por esses países. Ele então fazia amizade com essas vítimas e o pulo do gato era que ele drogava essas pessoas, esses jovens, assassinava eles e descartava o corpo, né? Ele é suspeito de ter cometido mais de 20 assassinatos. Eu não vou aqui falar todos os 20, porque senão o vídeo fica enorme. E o YouTube também não gosta que a gente dê detalhes, né? Fica aí como impróprio. Por mais que a gente fale que o vídeo não é mais para maior de 18 anos, mas também não pode conter tragédia no vídeo. Então, por conta disso, por esse motivo maior, eu prefiro aqui não entrar em detalhe das vítimas. Eu vou só pincelar o que aconteceu. Ele teve vítimas que ele ateava fogo, ele drogava as vítimas, ateava fogo, cortava a garganta. Tem um depoimento que eu vou deixar, uma matéria da CNN, que tá em português, gente, em que ele entrevistou o diplomata. Esse diplomata foi o principal personagem que caçou o Charles Sobhraj pela Tailândia. Ele foi um dos primeiros ali a mapear os crimes, porque um casal de pessoas da Dinamarca desapareceram e ele começou ali a investigar. Claro que quando um crime acontece com um estrangeiro, as polícias locais elas tendem a não dar muita importância, porque é uma coisa muito trabalhosa investigar crimes envolvendo estrangeiros, principalmente assassinatos, trabalhoso e também burocrático. Então a polícia meio que não lava as mãos e não quer saber. Então isso é enfatizado bastante na série. Ele mostra o trabalho que esse diplomata teve, ninguém queria ajudá-la, a polícia local não queria ajudar, a própria embaixada ele não queria também se meter nessa história. E na década de 70 a comunicação entre a família, a polícia e todo mundo levava-se muitas semanas até eles obterem ali novidades e poder ter o consentimento da família
para poder saber se realmente a pessoa desapareceu, se a pessoa morreu, enfim. O Charles Sobhraj, ele também tinha essa mania de descartar o corpo das vítimas no mar, então ele tentava ali simular um afogamento, e por isso ele é chamado também de o assassino de biquíni, porque muitas das vítimas foram encontradas afogadas, e obviamente a imprensa e a polícia sempre suspeitavam que essas vítimas tinham sido afogadas, mas na real elas tinham sido assassinadas. Eles só despejaram ali o corpo na água para as pessoas acharem que realmente foi um afogamento. Deixa eu corrigir uma informação, porque eu falei que o diplomata ele era da Dinamarca. Isso não é verdade. Minto, ele é, porque ele está vivo ainda, ele é holandês. Na série mostra tanto ele quanto a namorada dele, esposa dele na época, ajudando a solucionar esse crime. Só que a esposa dele, que hoje é uma diplomata super renomada, conhecida, também critica muito a série pela forma como ela foi retratada no ambiente do drama, porque ela diz que ela teve ali uma participação efetiva ali, muito importante no desenrolar dessa história, enquanto os dois estavam investigando. E na série mostra ela como um suporte para ele, né? E de acordo com ela, entrevistas que ela deu aqui na época, ela fala que ela foi tão fundamental e tão importante na solução desse caso quanto o esposo dela na época. Eu queria muito colocar para vocês aqui no vídeo recortes de jornais da época lá da Tailândia, dos jornais que circulavam entre a comunidade estrangeiras, sobre esse caso. Quando você assiste a série, você vê que realmente ali o diplomata holandês teve que ir atrás dos jornais e pesquisar com a polícia, saber como é que foi essa questão do óbito, ir com os legistas. Na entrevista que eu falei para vocês da CNN, ele descreve como foi a primeira vez que ele viu ali os corpos, que infelizmente não posso comentar aqui, mas vai aqui na descrição nos comentários em destaque, que a matéria da CNN tá ali descrevendo de uma forma assim muito brilhante, mas vou deixar você aí, ó, com os pelos arrepiados. E eu queria muito deixar aí recortes dos jornais da época, mas infelizmente não tem condição, não tem como. Então, eu aconselho vocês, se quiserem ver os recortes, vejam, acessem os links que eu vou deixar aqui no comentário em destaque do vídeo, para matar essa curiosidade. No início da série, a gente é também apresentado a um jovem chamado Dominique, que é um jovem francês que mora sob o teto dos dois, da Marie e do Charles Sobhraj, lá na Tailândia. E o Dominique, ele é um pau mandado, ele faz ali coisas pro Charles, e ele sofre na série de diarreia, de uma constipação, né? Ele vive doente, ele tá ali doente, não sabe por quê. Só que na série a gente descobre que ele estava sendo drogado pelos dois, pelo Charles, para que ele ficasse com essa sensação de que ele estaria sempre ali doente. Drogado não, ele era envenenado, né? E ele sempre ficava ali passando mal do estômago, com disenteria, diarreia. Só que a história da vida real não foi bem assim. Não era apenas não era apenas uma pessoa, o Dominique, tinha mais dois. Só que a série ela não retratou os outros dois, porque ninguém sabe o que aconteceu depois que eles conseguiram fugir ali do covil do Charles Sobhraj e da amante dele, da mulher dele, a Marie. O Charles Sobhraj, além da mão direita, do comparsa direito dele, que era a Marie, ele também tinha a ajuda de um indiano chamado Ajay Chowdhury. Não sei se é assim que é a pronúncia certa, então se você souber a pronúncia, já me corrija, que eu vou ficar muito grato. Só que o paradeiro dele, do que aconteceu depois que o Charles foi preso, não se sabe, porque ele praticamente ele sumiu do mapa, né? E a única vez que ele foi visto, a última vez, foi em 1976. E depois disso, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Esse indiano, ele tinha participação ativa nos crimes que o Charles cometeu contra os turistas, né? Era ele que ajudava a jogar o corpo no mar, era ele que dava as pancadas na cabeça das vítimas, cortava a garganta. Então, ele e o Charles eram unha e carne ali nos crimes. Avançando um pouco na história, em 1976, após já ter cometido as primeiras mortes, ele estava na Índia quando ele resolveu drogar um grupo de 60 estudantes
franceses. Ele foi preso, né? Ele foi esse evento que acabou fazendo ele ser preso na vida real. Mas você acha que ele tinha uma vida de prisioneiro comum como qualquer outro? Não, ele tinha ali várias regalias. Ele tinha acesso à TV, a jornais, a livros, tudo por causa da lábia dele que ele conseguia passar nos guardas. Na série de TV é tratado que ele conseguia sempre a ajuda de outros comparsas, outras mulheres que mandavam dinheiro para esses guardas para molhar a mão dele, para ele conseguir ter uma vida boa dentro da prisão. Na Índia, enquanto ele estava preso, o diplomata lá da Holanda, o diplomata Herman Kimperberg. Gente, eu não estou falando esses nomes porque para mim é muito difícil pronunciar esses nomes, então por isso que às vezes eu evito falar os nomes. Mas o diplomata, enquanto ele estava na cadeia na Índia, ele não desistiu e começava a reunir ainda mais prova, porque, gente, até hoje não se sabe ao certo o número de vítimas que o Charles acabou ceifando a vida. O que os registros mostram é que foram 20 pessoas, mas esse número pode ser ainda maior. E ele não pode ser culpabilizado, né? Ele não pode responder por todos esses crimes, porque infelizmente, como eu expliquei para vocês, quando acontece um crime no exterior, as autoridades locais elas tendem a não investigar. E pelo fato de muitos desses crimes não terem sido investigados propriamente, todas as provas e evidências que poderiam fechar esses casos foram perdidas com o tempo. Então, infelizmente, essas famílias têm que lidar eternamente com essa dor em saber o que de fato aconteceu, porque por uma irresponsabilidade da polícia local de não ter averiguado o que aconteceu com esses corpos, ou então simplesmente não ter investigado propriamente. O Charles ele ficou preso há cerca de 10 anos lá na Índia, mas ele sabia que eventualmente ele seria extraditado para Bangkok, e lá em Bangkok ele seria sentenciado provavelmente a uma pena de morte. Ele estava muito preocupado em relação a isso, então ele não poderia sair da Índia, esperar esses 10 anos, sair da Índia e ser transferido ser extraditado, né, para Bangkok, lá na Tailândia. Então, qual foi o plano dele? Ele foi muito genial, foi muito astuto, né, para um bandido. Então, 2 anos antes dele ser transferido para Tailândia, ele conseguiu drogar os guardas durante um evento, ele fugiu da prisão e ele se deixou ser capturado, porque ele saberia que se ele fosse capturado novamente, a pena dele ia aumentar, e a pena dele aumentando, o crime que ele cometeu lá na Tailândia iria expirar, porque iria passar aí o prazo que ele poderia ser julgado. Então ele tinha aí a faca e o queijo na mão. Por isso ele drogou as pessoas, fugiu e foi capturado muito facilmente, porque ele queria ser capturado. Passados-se alguns anos, em 1997, ele foi finalmente preso e ele permaneceu ali como um homem livre até meados de 2003, quando ele inventou de ir para o Nepal, e lá no Nepal a coisa pegou, porque ele foi reconhecido pelos seus crimes, e lá no Nepal, sim, ele poderia ser ainda acusado e ser julgado por crimes que ele tinha cometido há mais de 20 anos. Então não tinha inspirado os crimes lá, né? Ele não se tocou para isso. Então, cadeia nele. De novo, esse nome, Charles Sobhraj, gerou muito burburinho na internet, nem tinha internet naquela época. Esse nome, Charles Sobhraj, ficou muito conhecido nos meios, na mídia, na imprensa local, e todo mundo queria entrevistar ele, queria um depoimento para saber realmente se ele tinha matado as pessoas ou não. Então, a forma como ele aceitava dar entrevista, como eu já mencionei anteriormente, era através da monetização dessa entrevista. Ele tinha que ser pago por esses veículos para poder contar as suas histórias. Então, tem entrevistas em que ele admitia que tinha tirado a vida dessas vítimas, mas em outras entrevistas ele voltava atrás e desmentia aquilo que ele já havia dito em outras mentiras. E aí sim ele foi conseguindo ganhar visibilidade e ainda mais dinheiro em cima dessa história toda. Ele acabou virando aí um serial killer super pop, famoso na imprensa por isso. O Charles foi preso em 2003 e até hoje ele permanece em prisão perpétua lá no Nepal, em Katmandu, que é a capital do Nepal.
ele tem ali um corpo ainda de advogados que tenta tirar ele da prisão, e eu vi que no ano de 2020, ano passado, ele começou ali a entrar com um processo para ver se eles conseguiam liberar o Charles da prisão, porque eles alegavam que o Charles já estava numa idade avançada, então ele não representaria um mal para a sociedade. E ele, em 2019, conseguiu uma autorização para sair da prisão, porque ele teve que fazer ali, se submeter a uma cirurgia. Mas você acha que o Charles parou por aí? Não, gente, porque o Charles, ele acabou se casando novamente com uma pessoa, né, uma mulher lá do Nepal, e essa mulher, minha gente, o nome dela, deixa eu até ver aqui na minha pesquisa, o nome dela é... mais um nome difícil para falar, gente. O nome dela é Nihrita Biswas, e ela acabou se tornando aí um outro ícone pop, né, lá no Nepal, e tanto que ela foi chamada para participar, ser uma das primeiras participantes estrangeiras do Big Brother lá na Índia. Ela foi chamada para participar, ela entrou para o programa, e o programa gerou vários burburinhos ali na Índia, justamente por ela ser a atual esposa de um assassino, de um serial killer da década de 70, e não precisa dizer que gerou várias polêmicas, porque os participantes, quando ficaram sabendo que ela era esposa, né, do Charles, acabavam perguntando se ela tinha, por exemplo, tido ali, consumado, né, o casamento dela, se você me entende. E isso, para uma família do Nepal, é uma coisa escandalosíssima você ser mulher e ser questionada em rede nacional se ela teve ali relações com o seu marido. Então, essas e outras polêmicas acabaram ainda alavancando a audiência do programa, e a participação dela, ela não ganhou o programa, e a participação dela é bastante lembrada por todas essas polêmicas envolvendo ela, pelo fato dela ser mulher do Charles Sobral. E mais engraçado de tudo, você perguntar, gente, como é que essa louca conseguiu, como é que ele conseguiu casar, e como é que essa louca entrou em contato com ele. Foi simples. Ela trabalhava sendo tradutora, e um belo dia o advogado do Charles precisou ali de um tradutor que pudesse intermediar as coisas, falar as coisas no país, e quem foi estipulada para ser tradutor? Ela, a Nihrita. Então a Nihrita, ela trabalhou como tradutora ali do Charles, e quando o Charles viu o olho, bateu o olho nela, falou assim: é essa que vai ser a minha nova esposa, a minha nova senhora. Então, inclusive em um depoimento dela, ela fala que foi amor ali à primeira vista, e que ela hoje luta para tirar esse psicopata da cadeia, né, gente? Pra você ver como tem gente louca nesse mundo de meu Deus. Inclusive tem uma entrevista do próprio Charles, né, ele dá sempre várias entrevistas, que ele conta que para ser mulher dele, a mulher precisa ser inteligente. No caso, a primeira mulher dele, a Chandal, não era uma pessoa inteligente, ele não amava ela, né? Ele se casou, mas não tinha amor. E essa menina com que ele tá hoje, né? Essa Nihrita, ela é super inteligente para a visão dele, né? Então, por isso que eles dois estão juntos, e por isso que é amor ali, é amor real oficial, né? Os dois se merecem. A Marie, ela foi presa na Índia, e ela acabou falecendo lá na Índia, na prisão mesmo. Então ela teve ali a justiça dela, e infelizmente, né, ela acabou morrendo na prisão. Então eu sei que você ficou curioso nessa história toda. Me perdoe por eu não poder contar vários detalhes que eu gostaria de contar, principalmente de como as vítimas perderam as suas vidas, né, que eu acho muito importante, principalmente um canal criminal um quadro criminal falar sobre isso, né, mas infelizmente a gente está aqui tecnicamente impossibilidade de falar sobre isso. Mas se você tem essa curiosidade, você vai ganhar aí de presente algumas horas assistindo essa série, que é muito boa, apesar de você saber de todo o desfecho dessa história. Mas lá na série você vai ver de uma forma, claro que romantizada, dramatizada, né, com vários elementos ali que foram inseridos para dar o tom, o ritmo da série, mas não perde o brilho de você ver aí como é que que são histórias, são vítimas que tiveram ali seus momentos agonizantes. Você fica ali assistindo a série e você fica, meu Deus, não acredito que essa moça vai cair na lábia, não acredito que essa moça vai passar por isso. Então, assistam a série, porque vai ser um investimento de tempo muito bom. São apenas 8 episódios e passa assim rapidinho, né? Pega ali uma coca do lado e manda ver a série. Já que a gente tá no final do vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que tá aí contribuindo com o crescimento do canal. Já somos de mais de 50 mil. Então, se você quiser
ajudar o canal a crescer, a fazer parte aqui desse universo, já sabe, né? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com aquele grupo, né? Com o grupo lá das pessoas que gostam de casos criminais, grupo de pessoas que gostam de coisas, de histórias cabeludas aqui da Ásia, grupo de youtubers que também tem canais criminais, grupo de youtubers que falam sobre a Ásia, compartilha lá, joga e sai do grupo que vão te expulsar, menina! Tô brincando, gente, mas se você quiser fazer, faz, tá bom? E também, né, se você quiser, tiver condição nesse tempo aí de que tiver uma condição de dinheirinho sobrando, ó, considere fazer parte do membro do canal por apenas R$8 por mês, gente. Parece pouco, mas sei que pra muita gente é muito, né? Mas se você tiver essa condição, ó, eu vou amar muito, porque os nossos vídeos aqui no nosso canal, gente, os vídeos eles têm alcance reduzido e muitos não são monetizados. Então a sua ajuda é muito importante pra gente, né? Então eu vejo você no próximo episódio aqui do Ásia Criminal. Então acorda, menina! Se inscreve aqui no canal pra você já ficar ligado a todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal, né? E você já sabe, mexeu com o asiático, mexeu comigo.